Bandit é tido por muitos como o melhor pai que já foi escrito. Melhor até mesmo do que o Jack de This Is Us. E eu acho isso um absurdo, pois isso simplesmente não é possível. Hoje eu vou te provar o contrário e mostrar como Bandit é realmente maligno. Sabia que ele tem até poderes? A primeira prova irrefutável de que Bandit é um vilão totalmente desalmado e sem coração acontece no episódio Reunião Familiar, em que o cara está sendo acusado por um crime que nenhum pai que se preza e que ama suas pequenas filhas jamais cometeria. Ele peidou na cara da Bluey. Conseguem imaginar tamanha vilania? Sério, nem mesmo o Coringa que capturou uma Lopunny seria tão malvado a ponto de mandar uma bela de uma bufa no meio da fuça de uma cachorrinha inocente, que com certeza não estava fazendo nada de errado para ser colocada nessa situação. Tá certo que durante o julgamento do desalmado do Bundy, a gente aprende que a Bluey estava invadindo o quarto deles para pegar o tablet do Bandit e jogar um joguinho mesmo sabendo que ela estava proibida. Mas a gente ignora isso. A gente tem que ignorar também o fato de que ele não tinha visto ela perfeitamente na altura da busanfa, na hora que ele assou o Brownie bem no meio da napa dela. Se a gente ignorar tudo isso, fica fácil de enxergar como ele é um vilão extremamente desalmado e inescrupuloso, não acham? Então peguem seus grampos de nariz e seus xilofones mágicos, pois hoje vamos desmascarar de uma vez por todas como Bandit Healer é o verdadeiro vilão de Bluey, aqui no canal Planeta Teen. E como todo vilão que se preza, Bandit também tem sua história de origem. Tudo começou com uma brincadeira inocente de suas filhas que se transformou numa verdadeira tortura e humilhação. O Xilofone Mágico não é apenas o primeiro episódio da série em que conhecemos todos os personagens e aprendemos quem é quem, mas é também o responsável por definir o tom do que vamos ver ao longo da série. E mais importante ainda, estabelecer a motivação do vilão. Nesse episódio traumatizante, Bundy se vê incapaz perante os poderes de outro mundo de suas filhas. Elas simplesmente conseguem congelar o tempo em volta dele para fazer o que bem entendem. Sorte de Bundy que elas ainda são muito pequenas e não têm maldade no coração para fazer algo pior com ele. Mas mesmo assim, o cara é congelado, fantasiado na frente da esposa, e no final do episódio, as duas fazem praticamente algo com a água da mangueira que até a Cia ia ficar com medo desse mecanismo de tortura. Mas é o que Bundy precisava para aprender que precisaria desenvolver seus próprios poderes se quisesse derrotar aquelas duas pestinhas. Já te convenci que o Bandit é vilão? Então digite nos comentários #vilão para eu saber a sua opinião. Mas para o desespero do pobre Bundy, seu sofrimento ainda não tinha acabado, pois os poderes de suas filhas eram muito além do que ele conseguia compreender. No episódio Aspargo, ele teve uma surpresa horripilante que nem mesmo Tilly, que foi quem provocou a brincadeira, poderia ter previsto. Acontece que Bluey tem o poder de tornar realidade tudo o que ela imagina. E Tilly deu a ela um aspargo e disse que aquilo tinha o poder de transformar qualquer pessoa no animal que ela falasse em voz alta. Com sua imaginação fértil despertando seus poderes, ela decidiu colocar em prática. E logo a família inteira estava sofrendo nas mãos da pequena Healer Azul a maldição dos metamorfos. Seres que conseguem alterar a estrutura de seu corpo para se transformar em outras pessoas. Bluey havia se tornado uma verdadeira druida, mas ao invés dela se transformar em animais, ela comandava os outros. E isso foi ficando guardado na mente de Bundy. Esse havia sido o penúltimo passo em sua jornada como vilão, que logo o faria distribuir peidos nas caras de todos que cruzassem seu caminho. Porém, ainda faltava um desrespeito para ele ir para o lado do mal de uma vez por todas. E é no episódio A Doutora que ele percebeu que nenhuma de suas filhas é confiável, pois Bingo estava brincando de ser uma cirurgiã enquanto Bluey recepciona os pacientes. Desde ataques de jacaré até bebês hipopótamos saindo dos estômagos, até mesmo um caso super sério de uma cachorrinha que era sacudida pela própria cauda, todos esses Bingo atendeu sem pensar duas vezes, respeitando o juramento de Hipócrates que havia feito quando se formou em medicina, há 5 minutos atrás. Porém, depois de toda aquela humilhação com o aspargo, o corpo de Bandit estava quebrado, deformado, machucado, assim como seu psicológico, e ele precisava urgentemente de ajuda. Mas a Dra. Bingo o ignorou completamente e fechou suas portas. Seria de propósito? Seria porque Bluey mandou? Será que elas queriam conter Bandit e seus poderes gasosos para evitar outros eventos como o da reunião familiar? Todas essas perguntas pareciam perfeitamente plausíveis para quem tem um parafuso a menos como eu. Mas ao mesmo tempo, nenhuma delas fazia sentido justamente porque não consigo encontrar meu parafuso. Parece que todos esses eventos estão conectados de alguma forma, assim como essas conexões de Bluey que separamos para você assistir no card ali em cima, depois que você terminar esse vídeo.
E é aí que Bandit finalmente conseguiu dar a volta por cima e descobriu o seu maior poder. Como as meninas têm a imaginação muito fértil e tudo o que elas imaginam acaba acontecendo, Bandit precisou criar um poder para si que anulasse o das garotas. E assim veio a brilhante ideia. Elas precisam ficar o máximo de tempo sem fazer nenhum barulho. E pronto. Era tudo o que ele precisava para enganar aquelas duas trouxinhas que caíram como filhotes de cachorro. Bundy conseguiu usar essa oportunidade para pensar numa maneira absurda de se vingar delas, para tomar o controle de sua família de uma vez por todas e poder eliminar a criatividade delas, para que elas nunca mais congelem ele no tempo ou o transformem num pavão novamente. Só que era um plano muito arriscado, mas que ele estava disposto a se esforçar. Quer saber que plano é esse? Então assina o canal Aí Vai e não esquece de ativar o sininho das notificações. Para conseguir cumprir seu plano maligno, Bundy precisava primeiro descobrir como descobrir qual seria seu plano maligno. E para isso ele precisaria usar seus poderes de arqueologia, que ele conseguiu ao estudar por anos numa faculdade caríssima, para encontrar uma famosa relíquia que ajuda vilões como descobrir qual deve ser seu plano do mal. No final de Missão Curry Bandit se despede de sua família por 6 semanas para ir atrás dessa relíquia. E como todo vilão inescrupuloso, ele manda fotos do que ele está fazendo para provar como ele é malvado. Essa foto aqui? Claramente ele falando, olha só, quero que vocês lembrem que eu fui para bem longe por muito tempo. E o mais maldoso ainda foi que ele tirou essa foto no sítio arqueológico onde ele encontrou a famosa relíquia, que ele ainda teve a audácia de apresentar para o mundo todo ver. Mas quando Bandit estava ficando satisfeito com seu sucesso, foi que ele se lembrou de seu objetivo principal e meteu a dentada no osso para poder ingerir seu conhecimento e descobrir qual seria seu plano do mal. E cara, como ele descobriu, tudo acontece no fatídico episódio A Placa, em que seu plano vai ser posto em prática. Ele vai vender a casa em que as pestinhas cresceram, porque o osso podre que ele comeu, e que com certeza não estava cheio de bactérias tóxicas, disse para ele numa visão que os poderes de criatividade delas estão diretamente conectados àquela casa. Se elas saíssem de lá, sua imaginação acabaria junto, porque elas ficariam tristes. E gente triste não tem imaginação para nada, pois eles só se importam em continuar tristes. Era perfeito. E para isso Bundy se uniu ao bully chato de sua época de escola, o Bucky, para vender a sua casa. Mas tudo saiu de controle quando Frisk começou a fugir de seu irmão Hadley, porque não queria mais casar. E foi depois de ver o esforço de sua esposa Tilly e como as próprias meninas ajudaram a manter o casamento intacto e a festa no ar, que Bundy se sentiu grato pela primeira vez porque pode comer bastante bolo e se encher de comida gostosa de festa. E quando ele se encheu de comida gostosa, ele sentiu sua barriga vibrar e lembrou de como tudo começou. Um peido que nem havia sido culpa de ninguém, algo que aconteceu naturalmente. E aí ele percebeu que toda a realidade horrenda que ele presenciou também foi fruto de sua imaginação fértil, que suas filhas puxaram dele. E então, percebendo que nada daquilo era real e que o vilão foi quem criou as heroínas, Bundy vai para o lado do bem e se torna o herói ao tirar a placa de vende-se do gramado e cancelar a venda de sua casa. A imaginação e a criatividade eram importantes para ele, tanto quanto para suas filhas. E se você gostou dessa maluquice sem pé nem cabeça que acabamos de inventar, também vai amar esse vídeo em que falamos como Bluey e Bingo são vilãs. É só clicar no vídeo que apareceu na sua tela e te vejo lá!